Situações especiais. Algumas situações são especiais e um bom mesário como você está sempre preparado para resolvê-las. Biometria não reconhecida na primeira tentativa. No caso de não reconhecimento ou inatividade por 15 segundos, será habilitada uma nova leitura para o dedo polegar ou indicador, até o limite de 8 tentativas, com a seguinte mensagem: eleitor não reconhecido, aperte confirma para prosseguir. Solicite que o eleitor posicione polegar ou indicador no sensor. Atenção! Em caso de não reconhecimento da mesma digital, sugira ao eleitor posicionar outro dedo indicador ou polegar. Caso o reconhecimento biométrico não tenha sido satisfatório, o sistema solicitará ao mesário que digite o código de habilitação e que, após apertar confirma, posicione a própria digital no sensor para autorizar o eleitor a votar. A digital do mesário pode ser de qualquer dos dedos indicadores ou polegares. Esse procedimento só deve ser adotado após a confirmação da identidade do eleitor pelo presidente. Nesse caso, o eleitor precisa assinar o caderno de votação. Atenção! Oriente o eleitor a comparecer posteriormente ao cartório eleitoral para regularizar a situação. Registre a ocorrência em ata. Dúvida quanto à identificação do eleitor e à impugnação. Em caso de dúvida quanto à identidade do eleitor ou caso nenhuma das digitais do eleitor seja reconhecida pelo sistema biométrico, o presidente deve conferir o documento de identidade oficial com foto e interrogá-lo sobre os dados constantes do caderno de votação, seus dados pessoais ou do documento, conferindo também sua assinatura. Se a dúvida persistir, o presidente deve solicitar a presença do juiz eleitoral para a decisão. A impugnação pode ser apresentada por mesários, fiscais ou qualquer eleitor verbalmente, antes de o eleitor ser habilitado a votar. Nesse caso, ele é convidado a aguardar até que o juiz eleitoral compareça à sessão para decidir sobre o problema. Enquanto isso, a votação prossegue normalmente. Atenção! Lembre-se de registrar a ocorrência em ata. Habilitação do áudio. Nesta eleição, temos uma novidade. Os eleitores com deficiência visual podem solicitar a habilitação do áudio da urna em qualquer sessão eleitoral. Se o eleitor já informou essa necessidade previamente, a habilitação do áudio será automática ao digitar o número do título de eleitor. Mas se ele não solicitou, basta que o presidente da mesa digite o código de habilitação antes de digitar o número do título eleitoral. Eleitores fora do domicílio eleitoral. Há também aqueles eleitores que estão fora da cidade onde votam. Nesse caso, podem ocorrer duas situações: votar em trânsito ou justificar a ausência. Vamos conhecê-las? Voto em trânsito. Para votar em trânsito, o eleitor deve ter se cadastrado previamente, informando a cidade onde votaria no dia das eleições. Esse eleitor deve se dirigir à sessão indicada quando do cadastramento para votar. O voto em trânsito é apenas para os cargos de presidente e vice e ocorre nas capitais e cidades com mais de 200 mil eleitores. Atenção! Caso o eleitor não esteja na cidade indicada no cadastro prévio, deverá justificar sua ausência, inclusive do seu domicílio eleitoral. Esse eleitor está desabilitado a votar na sessão de origem. Você, mesário, deve seguir os procedimentos para justificativa eleitoral. Justificativa eleitoral. Para justificar a ausência, o eleitor deve preencher o formulário de requerimento de justificativa eleitoral, apresentar ao mesário com o título de eleitor e outro documento de identificação com foto. Caso não esteja com o título, é indispensável ter o seu número anotado. Veja o que fazer agora. O secretário confere os documentos de justificativa e depois um dos mesários verifica mais uma vez se o requerimento está preenchido corretamente e dita o número do título do eleitor. O presidente digita o número do título no terminal do mesário e aperta confirma. O sistema informa que o eleitor não pertence à sessão. O presidente aperta a tecla confirma novamente para justificar. O sistema aceita a justificativa e informa o código de autenticação.
Não esqueça de anotar o código de autenticação no requerimento. Você deve lembrar de fazer isso tanto no comprovante do eleitor, como na parte que vai ser enviada ao cartório. Feito isso, o presidente aperta pela terceira vez a tecla Confirma do terminal do mesário e está feita a operação de justificativa. No manual do mesário, você pode revisar a operação de justificativa. Qualquer dúvida, basta consultá-lo. Eleitor sem foto no caderno de votação. Na identificação do eleitor, confira a foto constante do caderno de votação. Há algumas fotos que não constam no caderno, outras estão com a qualidade ruim. Nesses casos, oriente o eleitor a procurar o cartório eleitoral para regularização. Eleitor sem dados biométricos. Alguns eleitores não possuíam dados biométricos à época do cadastro, por ausência dos dedos, por exemplo. Neste caso, o terminal do mesário emitirá a mensagem: eleitor não possui dados biométricos. A liberação para votar será automática. Havendo possibilidade, o eleitor deve assinar o caderno de votação. Registre a ocorrência em ata. Eleitor cujas digitais estão indisponíveis no dia da eleição. Esse eleitor realizou o cadastro biométrico, mas pode estar com as digitais indisponíveis, mãos engessadas, por exemplo. Neste caso, sua identidade será verificada pelo presidente, que realizará o procedimento de liberação. Havendo possibilidade, o eleitor deve assinar o caderno de votação. Registre a ocorrência em ata.